Estamos ao vivo? Estamos! Sejam todos muito bem-vindos ao DTI Talk, esse quadro de lives com criadores de conteúdo de cultura pop. E hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, fechando o nosso quadro só com mulheres na produção de conteúdo. Muito boa noite para todo mundo que está entrando. Este é o 8º episódio aqui do DTI Talk. Todos os outros episódios estão disponíveis aqui no Instagram e lá no YouTube também, caso você queira dar uma acelerada no áudio, que lá é possível. Todas as lives estão incríveis, com várias mulheres, as que valem muito a pena vocês conhecerem as trajetórias delas, as histórias dela na produção de conteúdo e a relação com a cultura pop. Então eu deixo aí esse convite para vocês que ainda não conhecem esse quadro e nem conhecem outras produtoras de conteúdo que falam sobre cultura pop, tá bom? E aí todas as lives acontecem toda terça, geralmente às 8 horas. Eventualmente, quando um convidado precisa, a gente coloca um pouquinho mais tarde. Inclusive, agora em outubro, a gente vai ter uma convidada internacional. Então, vai ser num dia e num horário completamente diferente. E vai ser bem legal aí o quadro em outubro também, que a nossa agenda já está quase toda fechada. Então, eu acredito que até a próxima semana eu esteja liberando já todos os convidados, os dias e horas certinhos para vocês se programarem. Oi, gente. Muito boa noite para todo mundo que está aqui. Eu tô esperando a nossa convidada entrar. Deixa eu ver se eu consigo chamar por aqui também. Olá, olá. Tô tentando acenar para todo mundo que entrou. O negócio ao vivo aqui é assim, né? A pessoa tem que se desdobrar aqui no Quem Sabe Faz ao Vivo, né? Mas é isso. Se ela já conseguiu entrar. E ela conseguiu entrar. A live mal começou, já temos uma pergunta. Ju, você aceitaria participar da Fazenda caso fosse convidada? Eu, gente, não tenho muita coragem não, viu, de participar desses programas, vou ser bem sincera. Isa, se estiver dando algum problema, fala comigo aqui no chat. Não sei se você chegou a mandar. Deu certo. Oi! Boa noite! Boa noite! Ai, primeira vez te vendo assim, Ju! Ai! Né? É verdade, menina. Eu participei do podcast, né? Mas aí é só por voz. Ai, é tão Sim, gostoso quando a gente... muito bom. É muito bom. Toda vez que eu vejo alguém, eu fico, ai, meu Deus, a pessoa realmente existe. Ai, é sempre uma sensação tão boa. E assim, a gente conversa há tantos meses, né? Eu, você, a Bruna, a Ana, todo mundo lá. E aí parece que a gente já se conhece há muito tempo. E parece que todo mundo já se conhece na vida real, né? Nossa, é muito. Eu tenho muito essa sensação. E às vezes eu fico conversando com as meninas como se fosse assim, já de muitos anos, sabe? Tipo, ai, você sabe aquele negócio lá, de sei lá quanto tempo atrás. Parece que a gente é amiga há vidas. Pois é. Menina, e que produção, viu? Até o Eric fez comentário que eu ia fazer, seu cabelo tá maravilhoso. Ai, menina. obrigada. Eu tô bonita assim por causa da sua live, Ju. Por causa da sua live. Eu falei, Imagina, não, eu vou me arrumar. Tá... Sim, eu vou me arrumar. Vou fazer aqui o cabelo. Vou fazer um delineado colorido. Arrasou, menina. Até isso mesmo, é isso mesmo. Mas você está linda sempre, Isa. Ai, assim, obrigada. Né? Me permita um elogio. Obrigada, Ju. Ai, gente, vamos lá então, né? Boa noite a todo mundo que chegou, que tá aqui na live. Tô tentando aqui para todo mundo. Vamos começar a nossa live aqui com a Isa, né? Para quem não conhece esse quadro, né, o DTI Talk, toda terça-feira nós temos live com criadores de conteúdo. Durante esses últimos 2 meses, né, esse nosso 8º episódio, eu só trouxe criadores de conteúdo mulheres para que todo mundo possa conhecer várias e vários produtores de conteúdo de cultura pop, né, mulheres, que era uma coisa que eu sentia muita necessidade de conhecer, de ter contato quando eu comecei a produção de conteúdo aqui neste perfil lá em 2020. Lá em 2020, parece tão distante, né? Mas foi ano passado. Nossa, super! E aí, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Te Amo, falo da cidade de Natal, tenho 32 anos, sou publicitária e, como eu falei, produzo conteúdo sobre filmes e séries aqui no Instagram desde o ano passado. E estou aqui com a Isa. Por favor, Isa, se apresente aqui para quem ainda não te conhece.
Oi, pessoal, eu sou a Isa, eu sou criadora e host do próximo episódio, que é um podcast e também um perfil aqui no Instagram. Lá a gente fala sobre séries e filmes e sempre tem convidados maravilhosos. A Ju já foi uma convidada também. E assim, é um projeto já de um tempo, né? Eu produzo conteúdo para internet já faz um tempo também, mas o próximo episódio é um projeto só meu, e assim, tá sendo meu orgulhinho, tá sendo meu escape da pandemia também, acho que foi, para todo mundo acabou sendo alguma coisa assim relacionado, então é meio que isso, é meio que isso. A Isa já deu meio que uma introdução, mas aí a gente hoje está aqui para ela contar um pouco como foi a trajetória dela nesse projeto que ela tem no próximo episódio. Então, Isa, eu queria que você começasse aqui contando pra gente de onde foi que surgiu essa ideia, essa vontade, o nome, que eu acho muito interessante do projeto, como foi que você deu o pontapé, assim, tipo, não, agora eu vou começar a produção de conteúdo e o projeto vai ser esse. Então, eu já, assim, sempre fui muito ligada a cinema, muito mais ligada a séries de TV. E eu tinha um blog há muitos anos atrás, e o nome do blog era Next Episode. Então, ele só era o Associou. nome em inglês. É, ele só era o nome em inglês. E daí lá eu realmente fazia review de séries e tal. Eu fazia, na verdade, mais reviews de episódio por episódio, então, do que eu tava acompanhando na época. E daí lá eu comecei a, tipo, tinha pessoas que iam lá e comentavam, e daí eu conheci um amigo, e daí ele me chamou para participar de um site mesmo voltado para cultura pop, cultura nerd. E daí o site era o Louco por Séries, que ele hoje em dia ele não existe mais, mas ele era tipo um série maníacos, mais ou menos assim. Então, eram vários colaboradores, uma galera que escrevia já também sobre séries, e eu fui chamada para poder participar e comecei escrevendo lá. Isso foi mais ou menos em 2013, 2014, mais ou menos aí. Acho que mais ou menos essa época. Aí fiquei um tempo trabalhando lá, escrevendo, e era nada remunerado, era só porque eu gostava mesmo e acompanhava a série. Era só isso, só isso. E tempo livre, né? Muito tempo livre e a gente fazia esse tipo de coisa. Depois que eu saí de lá, porque né, o site fechou, eu comecei a escrever pro Máquina Nerd, então eu entrei para a equipe do Máquina Nerd, que existe até hoje. E lá foi assim um grande desafio para mim, porque a equipe do Máquina Nerd era uma equipe muito grande e o dono do Máquina Nerd, ele queria muito alguém de base para ajudar a gerir ali a equipe. Então ele me chamou para isso. Ele falou: "Ah, eu queria muito que você fosse me ajudar a conseguir, né, demandar coisas, porque é coisa saindo o tempo todo. Queria saber quem conseguisse pegar a notícia, quem ia conseguir pegar esse review. Só que eu tava ali para escrever. Então, ao mesmo tempo que eu queria escrever, eu tinha que ficar demandando coisa. Então foi uma fase complicada, eu fiquei no Máquina uns 3, quase 4 anos. Eu saí do Máquina no finalzinho de 2019. E daí foi por conta de divergências ali que a gente teve. Eu falei, cara, não, acho que eu vou procurar alguma coisa para fazer só minha. Assim, que eu também não precisasse ter essa responsabilidade com outras pessoas, porque é muito difícil. E é muito difícil você cobrar pessoas que não estão sendo remuneradas, né? Que nem quando me cobravam, aquele negócio, tipo, como você vai cobrar isso daí? A pessoa tá fazendo porque ela gosta. Às vezes ela não quer escrever mais sobre isso. Você vai demandar isso pra pessoa? É meio chato. Sim. Então eu não queria mais esse tipo de responsabilidade. E daí foi quando ali no final de 2019 eu falei, cara, eu vou fazer um curso de cinema, porque eu quero escrever sobre cinema, falar sobre séries, mas eu queria muito ter propriedade pra fazer isso. E eu tinha muita insegurança, sabe? Tipo, eu escrevo aqui, mas ainda assim, será que eu realmente sei falar sobre fotografia? Será que eu realmente sei falar sobre direção de arte? Tipo, esse tipo de coisa. E daí foi quando eu consegui uma bolsa e fui fazer cinema. Então, em 2019 eu tava fazendo cinema. 2020, tava fazendo cinema, e daí veio a pandemia. E daí foi quando tudo mudou, né? Porque daí eu já tava ali com a cabeça de que, tipo, tá, eu quero criar um conteúdo, por isso que eu tô estudando. Ainda não sabia que plataforma que eu queria fazer, então eu não sabia se eu queria ir fazer um blog de novo, fazer um site, se eu por acaso queria ir pro YouTube, se eu queria fazer um podcast, eu ainda não sabia. E daí quando veio a pandemia, e daí eu tive que, né, começar a ter o curso em casa, e daí eu acabei até me desligando de alguns conteúdos que eu tava consumindo, de pessoas que eu estava consumindo diariamente, eu comecei a acabar me desconectando, que daí eu comecei a ter uns problemas de trabalho, eu falei, cara, não sei, mas nem se eu quero realmente fazer isso. Porque eu tava realmente assim, sabe, cabeça mil, pandemia, né? Começo de pandemia, basicamente. Todo E daí mundo meio, teve esse momento, né? todo mundo ficou meio perdido de quem sou eu? Quem sou eu na pandemia, né? E daí foi quando eu saí do trabalho, né? Eu pedi as contas do trabalho porque burnout, a Ju sabe que trabalhar em agência é loucura, e daí pra mim não deu.
pedi as contas do trabalho, comecei a respirar de novo e voltei a consumir o que eu consumia antes. E daí eu percebi que, tipo, não, eu gosto disso, eu quero fazer isso, então agora eu vou pensar na plataforma para poder fazer isso. E daí foi quando eu comecei a pensar. E daí veio o podcast, que é uma coisa que, cara, eu já consumia podcast já desde 2013, 2014 também. Só que eu nunca tinha pensado como é que era produzir um podcast, o que eu precisava para produzir um podcast. Sempre parecia uma coisa muito distante ou muito difícil de fazer. Então eu fui conversar com alguns produtores pequenos. Então, assim, como é que você faz? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E daí foram me dando meio que dicas. E eu falei, tá, preciso comprar microfone, preciso saber editar. Tá, mas eu preciso começar de algum jeito. E daí foi o negócio de preciso de um nome. E daí, né, trabalhar em agência, trabalhar em brand, a gente é daquele jeito, né, Ju? A gente senta, a gente faz reunião com a gente mesma, a gente Vai fica. fazer um brainstorm solo. Totalmente. E daí foi quando eu falei, eu gosto muito do nome que eu tinha antigamente, que era o Next Episode, mas eu queria um nome que fosse fácil de falar, que fosse nacional, que fosse em português, e não tinha como usar aquele lá. E daí eu busquei outros nomes, pedi sugestão, e eu falei, quer saber, eu só vou traduzir. E daí traduziu e deu certo. Eu falei, é isso mesmo. Por mais que não seja só focado em séries ou em review de cada episódio, eu falei, ainda consigo fazer um complemento bom, não preciso ficar autoexplicativo o tempo todo. E daí meio que deu certo. Mas o meu primeiro pontapé mesmo foi no Instagram. Então eu resolvi fazer um primeiro público aqui, né? Fazer, pelo menos, ter um prelúdio, né? Então eu ficava fazendo chamadas de vem aí, gente, vem aí, em algum momento o podcast vem aí. Vai virar, parece lenda urbana, mas vai acontecer, eu juro que vai acontecer. E daí no finalzinho do ano, fui lá, criei coragem, não vai ser eu mesma, eu vou gravar os primeiros aqui sozinhas e depois eu vejo como é que eu vou fazendo com convidado, como é que eu faço, né, esse tipo de coisa para realmente hostear um programa. E daí tá dando certo. Estamos aí, tá dando certo. O próximo episódio já mudou bastante, já mudou de cara, já mudou a edição, a forma que era feita antes. Acho que talvez vai continuar mudando. Eu falo que o projeto ele é totalmente camaleão. Eu sempre estou adicionando coisas, eu sempre estou mudando coisas. E é porque é minha cara, né? São as minhas coisas, eu tento pelo menos adaptar de eu gosto disso, então assim eu vou mudar e pronto, acabou. Pelo menos não preciso dar conta para ninguém. Eu só dou conta para mim mesma, então tá tudo certo. Entendi. Para quem não sabe, a Isa trabalha no mercado publicitário também, não é, Isa? Como designer. Então, se vocês entrarem aí no perfil dela, inclusive quem não segue, já segue. É belíssima a direção de arte que ela faz. Todo esse rebranding que ela fez, o próximo episódio já era muito bonito, mas agora tá assim, infinitamente, ficou lindíssimo. E eu achei muito interessante assim a tua trajetória. Você começou como colaboradora voluntária em sites. Eu me identifiquei muito porque eu também fui dessa, sabe? De trabalhar em site para botar notícia, você ganhar R$1. Não. Você tem que dar conta da pauta, né? Total. Isso é bem complicado. O lance de cobrar também. Eu já falei até aqui em algumas lives. Eu comecei a produzir conteúdo em 2019 com o site. Todas as pessoas que faziam parte do site, todo mundo trabalhava lá porque gostava, sabe? A gente vivia da nossa arte, literalmente, da vontade de falar sobre filme, série, livro. A gente também falava sobre música. E eu entendo, porque para você manter um site precisa ter muito comprometimento das pessoas envolvidas, mas ao mesmo tempo tá todo mundo ali como voluntário e fica uma situação meio chata de você ter que ficar cobrando um trabalho que a pessoa faz com a bondade do coração, né? Nossa, era muito difícil, era doído para mim quando via mensagem falando não foi postado tal coisa, tem que cobrar tal pessoa. Eu falei, ai meu Deus, aí eu chegava toda assim, então, fulana, sabe aquele texto? Então, cadê o texto? Mas no seu tempo, tá, fulana? No seu tempo. No seu tempo, mas se conseguir ser rápido, melhor. Tipo isso, era muito difícil, era muito difícil. Hoje em dia eu não imagino mais eu gerindo esse tipo de coisa, pelo menos não remunerada, assim, a pessoa não sendo remunerada, não consigo nem imaginar, não consigo. Realmente, hoje em dia também eu não consigo imaginar mais essa realidade. E outro ponto da tua história que eu achei bem legal é que você começou, tipo, o projeto do podcast, mas sem saber como fazer, mas você
foi na cara e na coragem, foi conversando com algumas pessoas até eu te perguntar. Esses produtores de conteúdo com quem você conversou, aparentemente foram bastante acessíveis, né? Você já conhecia essa Sim. galera a quem você pediu esses conselhos, né? Esses primeiros passos, ou não chegou lá e já seguia e conversou e o pessoal foi super acessível? Como é que foi isso? Então, quando eu comecei a pensar no podcast, eu falei, cara, eu tenho que começar a ouvir mais segmentado. Então, eu já ouvia podcasts já de cinema e séries, mas eram podcasts muito grandes, né? Então, eu falei, Uhum. ah, cara, não sei se vai rolar realmente eu mandar uma mensagem pra essa galera. Falei, deixa eu começar a ouvir outros podcasts. Então, fui lá e pesquisei, tipo, podcast de série, rolei a barra, sei lá quantas vezes, pra, tipo, deixa eu conhecer uma galera aqui. Tem muita gente que faz conteúdo e que não chega lá em cima, não tá lá no topo porque não é patrocinado, porque não faz parte, faz parte daquela equipe comercial, né? Não é um podcast comercial, é um podcast totalmente independente. Então eu falei, deixa eu começar a ver essa galera. E daí eu comecei a ouvir, eu falei, cara, mas tem muita qualidade aqui. Tipo, eu não ouvi, acho que nenhum podcast que, tipo, parecia um podcast mal feito, ou parecia que não sabia o que estava sendo feito. Eu falei, caramba, eu ainda fiquei com medo ainda, tipo, eu realmente não vou conseguir fazer isso aqui, porque essa galera tem, nossa, é muito excelente fazendo. E daí, quando eu ouvi um de um dos amigos, que hoje em dia é amigo, que é do Cid, que é do Sirius Cash, eu ouvi e eu entrei em contato para falar, na verdade, sobre o episódio que eles tinham feito, que eu tinha me agradado muito, comentei com ele, e daí ele falou assim, ah, que legal, tal. Eu falei, olha, eu tô querendo começar a fazer podcast e tal. Aí ele veio e falou pra mim, ah, mas é tranquilo fazer podcast, não é bicho de sete cabeças, não. Ele falou, você tem um microfone? Eu falei, ah, ainda não. Ele, então começa por pesquisar microfone. Então vai pesquisar microfone. Olha, a gente edita por esse programa aqui. Você já tem uma base? Eu falei, ah, beleza. Era na época o programa da Adobe. Eu falei, ah, beleza, já conheço, então não deve ser tão difícil. Aí eu falei pra ele, mas como é que faz pra poder colocar em todos os lugares? Ele, olha, eu vou te passar um site aqui que vai fazer tudo isso por você. Então, na hora, eu falei, cara, que bom, tipo, uma pessoa que ela não teve nenhum dedos comigo, de que, tipo, ou medo, porque o que acontece muito que eu vejo é que às vezes a pessoa ela fica com um pouco de receio de passar esse tipo de informação para os outros. E ele foi muito tranquilo comigo, virou amigo, é amigo hoje em dia pra caramba. E daí eu comecei assim, eu fui lá vendo vídeo, fui lá gravando, reeditando, vendo o que era melhor. E daí, tipo, ah, beleza, só a minha voz, ok, vou tentar agora com duas vozes, vou tentar agora com três vozes. Vamos ver se é isso mesmo que eu quero, se é isso mesmo que eu gosto. E deu certo, mas no começo eu fiquei assim meio receosa, porque você vai ouvir, e você vai ouvir às vezes a produção, mesmo sendo de um podcast pequeno, você fala, caramba, tem muito empenho ali, tem muito trabalho, tem muito profissionalismo ali. E era uma das coisas que mais me pegava também, porque são produtores pequenos, que às vezes não eram conhecidos, e daí é o que me batia, tipo, tá bom, eu vou entrar nessa galera aqui, eu não vou entrar nessa galera grandona, meu podcast ele não vai ficar grande às vezes, né? Eu não tento pensar que não é possível, mas eu também não fico com a cabeça de que, tipo, ai, nossa, daqui a um ano, daqui a tantos meses, isso daqui pode acontecer. É mais pé no chão mesmo. E daí eu falei, pô, vou entrar com essa galera. Então eu fui fazendo amizade de produtor com produtor. Hoje em dia eu, tipo, tenho uma comunidade, assim, que é a Podosfera, eu falo que é tudo pra mim, assim. É uma galera que eles estão ali para te apoiar, principalmente porque o pessoal sabe que editar podcast é um saco. É difícil. Eu acho que o pessoal acaba assim, né, tendo uma empatia para você que tá começando, de tipo, ah, vem cá, dá a mão. Então, eu acho que eu adoro, eu adoro. Eu falo, ah, a Podosfera é tudo para mim. Então, para mim é uma realização muito grande ter começado de um jeito, hoje em dia o projeto já tá diferente, e ser por conta dessas pessoas, sabe? Essas pessoas que não tiveram nenhum problema, nenhum receio de poder me ajudar. Ai, gente, olha só, né? Que coisa boa. Isso é algo que a gente já falou muito aqui nas lives também, dessa parceria que os criadores de conteúdo têm. Obviamente que não é todo mundo, né? Sim. Porém, quando você encontra pessoas de bem que não tem problema em ajudar, em dar a mão, até porque se um Uhum. cresce, todo mundo se apoia, todo mundo, sabe, se ajuda, né, dessa Sim. comunidade. E eu acho isso muito legal. Assim como é comigo, com a Isa, com a Bruna, Sim. com a Ana, com o Uhum. pessoal que eu trouxe já aqui, todo mundo meio que se conheceu aqui, são mulheres e todo mundo se Uhum. incentiva, se apoia, às vezes divide até os problemas, né? E isso é muito legal. Eu tô, assim, Sim. muito feliz de que existe essa, digamos assim, essa bondade mesmo nas pessoas, Uhum. sabe? Literalmente essa parceria de que, tipo, vou aqui ajudar, porque
todo mundo cresce junto, sabe? Sim, entender que é uma E comunidade, né, Ju? Porque querendo ou não, todo mundo tá fazendo o mesmo trabalho, querendo ou não, talvez todo mundo tenha o mesmo objetivo de, às vezes, querer viver disso, ou querer crescer com isso daqui. E se você tá um pouquinho mais pra frente, por que você não vai ajudar seu amiguinho lá atrás, sabe? Ou você olhar pro seu amiguinho e falar, poxa, vamos junto fazer isso daqui. Eu acho extremamente importante. até porque todo mundo começa de algum lugar, né? Uhum, Então, todo mundo esteve ali, calçou o sapato de todo mundo em algum momento. uhum, Então, eu acho isso bem legal, assim. Até sim, porque você não encara como concorrência, né? Você encara uhum, literalmente como parceria mesmo, como comunidade. Eu acho que isso é a coisa boa, o ponto positivo que a internet traz, essa quebra de fronteira também traz, é realmente essa união entre as pessoas. sim, E sim. aí, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi que você escalou o próximo episódio, porque não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas o podcast da Isa, amores, é um dos mais escutados do Brasil. Respeitos à mulher, Sim. entendeu? Toda vez que eu ouço alguém falando isso, eu fico, gente, que loucura, né? Como assim? Não faz muito sentido isso pra mim. É porque a gente começa e a gente, às vezes, eu acho que tenta ser realista demais, não acha que vai chegar em determinado momento naquele post, e Sim, quando chega você fica sem acreditar que conquistou aquilo, total. né? Nossa, muito. Então, conta aqui pra gente qual foi o teu segredo hoje do próximo episódio ser um dos podcasts mais escutados do Brasil. Quais foram os passos que você deu para conseguir criar essa autoridade do teu projeto na internet? Olha, eu digo que eu acho que eu não tive nenhum grande segredo. Quando Uhum. o podcast a gente estava mais ou menos ali em março, acho que antes de março, na verdade, comecei a fazer umas metinhas, sabe? Tipo, olha, eu quero tantos players até o final do ano, tantas pessoas seguindo até o final do ano. Eu queria buscar esses tipos de parceria. Como é que eu faço isso acontecer? Então é testando. Comecei a testar. E daí uma das coisas que eu comecei a perceber é que eu estava totalmente penando em fazer divulgação do podcast. Então, assim, eu fazia a divulgação aqui, eu fazia a divulgação lá no Twitter, mas eu não fazia nenhum complemento disso durante a semana. Então, saiu o episódio na quarta-feira e era esquecido durante o resto da semana. Era basicamente isso que estava acontecendo. E daí eu Uhum. falei, cara, eu preciso ter um tempo para poder fazer isso. E daí foi quando eu falei, acho que já que eu vou fazer isso, eu vou realmente fazer um brand novo. Fazer um rebrand da marca, fazer o que eu vou fazer realmente para esses episódios aqui começarem a atingir o que eu quero que eles atingem, porque eu queria também que eles começassem a ter plays únicos. Então, guardar um público semanalmente é muito difícil. É muito difícil Uhum. você conseguir que 100 pessoas ouçam aquele episódio e ter isso durante a semana certinho. E daí, se eu pensar, tá, agora eu quero que mais. Mas aí você tem que prender aquele 100 para poder você puxar mais. Então era muito difícil para mim. E daí foi quando eu falei, não, tá bom, já sei o que eu vou fazer. E daí foi quando eu comecei a meio que ouvir sobre a parte de audiogram, que é você colocar pedaços do seu podcast em algum lugar, né? Os famosos cortes que o pessoal faz. E eu falei, Uhum. tá, é uma forma realmente de levar o pessoal a poder para lá. E daí foi quando eu comecei a pensar também de queria voltar a escrever para o Instagram, mas eu não posso fazer conteúdos que não sejam voltados para o podcast. Eu não posso perder esse tempo, infelizmente. Eu não posso fazer críticas só por fazer críticas agora. Eu preciso fazer isso aqui mais segmentado. E daí foi quando eu falei, tá, então acho que eu vou pegar alguma coisa, alguma temática de algum episódio para poder puxar para lá. Então foi totalmente fazendo uma cordinha de uma cordinha para os conteúdos. E daí foi ali que começou a dar muito certo. Eu não posso mentir que não foi, porque foi quando eu comecei a ver que, né, você tá tendo tantos, né, tantas pessoas estão indo direto pro seu perfil, tantas pessoas estão clicando direto no seu link. Falei, então tá dando certo. Então foi mesmo esses postzinhos ali de tema e os áudios e os cortes de áudios que estão fazendo, pelo menos o pessoal daqui. No Twitter eu não tinha tanto problema, porque eu acho que a ferramenta do Twitter já tem um link ali, a pessoa Uhum. viu o seu texto e clicar é muito mais rápido. Aqui Uhum. tem todo esse negócio de que o Instagram ele é uma rede de você querer ficar aqui, né? Ele não te ajuda muito a querer sair daqui. É meio difícil Uhum. você tentar comprar, fazer a pessoa comprar de vai lá na minha bio, vai lá que tem episódio, clica lá na minha bio, é muito difícil. Então você tem que trabalhar isso de alguma forma. Então esses três métodos de tipo, ter mudado um pouquinho a carinha dele
e ter juntado os áudios, trazer um picotezinho do áudio e trazer o tema principal para a pessoa poder instigar a pessoa, para a pessoa poder ouvir, eu acho que foi o maior pontapé que eu tive. Foi o maior pontapé. E toda essa mudança que você fez no perfil foi recente, né? Tem quanto tempo? Foi há poucos meses. Eu tirei acho que o mês de junho ou mês de julho, que foi quando eu falei assim, eu não dá para eu poder chamar ninguém agora, eu vou fazer uns episódios sozinhas enquanto eu tô trabalhando nisso daqui. Eu acho que foi mais ou menos nessa época aí. E daí foi quando realmente mudou. Foi quando realmente mudou as coisas. Então tá realmente muito recente, muito recente. Foi do meio do ano para cá, a gente tá entrando em outubro, né? Uhum. E aí a gente tem alguns pontos, né? Você modificou toda a sua identidade visual, né? Eu acho que trouxe até mais personalidade ali sua, né? O que já, por si só, a parte visual já causa um impacto bastante positivo nas pessoas, porque é uma mudança, né? E foi uma mudança bem brusca da identidade que você usava antes para agora. Outro ponto foi esses cortes que você fez nos áudios. Inclusive, eu gosto de escutar. Você bota até aqueles tracinhos assim. Eu acho que intuitivamente a gente que, enfim, é usuário, bota para ouvir. Eu não sei se as pessoas aqui que seguem a Isa fazem isso, mas a gente tem mania de rolar o feed sem áudio, né? E daí, toda vez que eu vejo um negocinho de áudio, eu intuitivamente já clico no áudio para eu escutar o que é. Eu acho que eu fico curiosa, causa curiosidade. O que você tá falando aqui, vai? E aí, um outro ponto também que eu achei que foi bem positivo foi esse, você, na verdade, criou uma forma de... Você criou um ecossistema de conteúdos, né? Você pegou o teu conteúdo primordial, que é o episódio, o podcast, e conseguiu destrinchar ele em pequenos conteúdos que se interligam. Então, você criou um ecossistema e, a partir disso, começou a te dar mais resultado também, né? O que é importante, no caso... uma estratégia bastante coerente para quem tem podcast, porque como é uma coisa única, e geralmente tem uma periodicidade, no seu caso é toda quarta-feira, né? Então, toda quarta-feira ou não. Ou não. Sim. Então, como tem essa frequência de um por semana, você criou um ecossistema de maneira que você conseguisse distribuir esse conteúdo em mais formas, em mais formatos, né? Sim, então, E uma coisa muito positiva, eu gosto muito dos seus textos. Assim, falando particularmente. Até a gente participa de uma collab, né? Também, que todo mês tem post. E a partir das collabs e dos conteúdos que você passou a postar também no próximo episódio, a tua escrita é muito gostosa de ler. E o teu ponto de vista sobre as coisas, eu acho que, para mim, Juliana, também serviu muito para me conectar mais com o perfil e com a própria Isa. Porque nos textos você bota muito de você. A sua opinião, as suas reflexões. Você se posiciona também a respeito de algumas coisas e eu acho que isso vai criando mais conexão com as pessoas que te seguem, porque é uma forma, né, de cada vez mais a gente conhecer a pessoa que está por trás ali do próximo episódio. E um outro ponto também que eu não posso deixar de comentar é que quando você fez toda essa mudança, você passou a aparecer mais também. Você colocou a foto do perfil, você passou a interagir mais nos stories com as pessoas, né? Você acha que isso também contribuiu? As pessoas começaram a interagir mais com você quando você começou a botar literalmente mais a cara por ali? Então, isso para mim foi uma questão muito grande, né? Porque podcaster a gente tem só o áudio, então nunca foi uma coisa de que tipo, nossa, quero aparecer. Eu vou até te falar que quando eu sou chamada para live, eu penso 1000 vezes, assim, porque eu tenho um receio muito grande de aparecer. Então, eu penso muito, muito. E daí foi quando eu tava lá fazendo o brand, e daí eu via muito de, tipo, você precisa ter essa proximidade com as pessoas, né? As pessoas, elas precisam saber quem é que tá por trás daquilo ali. E daí, como a gente já faz conteúdo há muito tempo, fazendo conteúdo em texto, às vezes tá lá só fotinha, lá no finalzinho do texto e tal, e você acha já aquilo ali ok, o público aquilo ali não é totalmente ok, né? Beleza, você às vezes fazer um review e às vezes ser totalmente pessoal, mas não colocar o você, né? Não colocar o seu nome, ou não colocar... Estou me colocando em primeira pessoa aqui para escrever isso daqui. Mas quando eu comecei a mudar, eu falei, cara, eu já faço muito isso no podcast, né? Eu já falo do meu jeito, eu tento falar de coisas que eu realmente acredito. Tá na hora de eu colocar isso daí também em outras plataformas. No Instagram, acho que fica um pouco mais fácil de fazer isso. O Twitter, eu uso o Twitter pra minha galhofa, sabe? O Twitter do próximo episódio, eu compartilho as coisas lá, mas ainda não é uma coisa tão
pessoal o Twitter. Mas aqui, quando eu comecei a fazer mais os stories, a interagir, foi quando eu comecei a perceber, assim, eu já tinha percebido que, assim, realmente, tem ouvintes, as pessoas, elas mandam feedbacks, mas a partir do momento que aparece minha cara ali, eu recebo umas mensagens muito whatever, assim, de episódio, que eu vi que, nossa, a pessoa tá ouvindo o podcast essa hora. Ai, você apareceu, eu tô ouvindo você agora. Eu falei, caramba, que engraçado isso. Então as pessoas têm esse negócio. Tanto que às vezes eu percebo que, tipo, não vale às vezes eu abrir uma caixinha, se eu mandar uma pergunta diretamente ali, eu recebo um monte de mensagem já, porque o pessoal gosta de ter essa conversa. Gosta de estar ali, gosta, e vive me perguntando, queria participar do podcast, porque eu queria uma conversa com você, porque você é muito animada, isso é o que eu fico, ai, gente. Ai, gente, ai, eu fico boba vendo esse tipo de coisa. E daí são coisas muito práticas, né? Pra gente que tem perfil, eu sei que não é todo mundo que vai querer aparecer, que vai querer realmente dar a cara a tapa. E eu super entendo que eu sou tímida. As pessoas acham que não, mas eu sou tímida sim. E daí pra mim é difícil. Eu vou lá, regravo stories várias vezes e fico, ai, isso aqui não sei se tá bom, não sei se não tá bom e tal. Mas às vezes é uma forma de você conectar e da pessoa poder te encontrar ali falando, nossa, então ela é uma pessoa ali, normal, que nem eu, que nem a Ju, que nem todo mundo, né? Tá fazendo conteúdo, olha, eu posso fazer conteúdo também. Tem muito esse espelho que eu vejo hoje em dia, né? Uhum. Eu acho muito difícil conectar a audiência se você não aparece, né? Tipo, Muito. o trabalho de reter esse público ali, ele acaba demandando mais tempo, porque quando elas não vêm, que nem você ainda tinha o quesito da voz do podcast, porque você estava falando, as pessoas te escutavam, mas quando você não aparece, você está na plataforma como o Instagram, por exemplo, né? E você nunca aparece, é difícil, fica parece que é uma comunicação mais fria, né? As pessoas tendem a não engajar tanto. E aí você fala assim, eu sou tímida. Como foi que você começou a fazer seus stories? Porque muita gente tem vergonha de aparecer em story. Muita gente fica, ai, mas eu não vou conseguir, eu tenho muita vergonha. E para você, como foi esse passo de tipo de decidir que iria aparecer e como é esse processo para você? Porque eu acredito, você não aparece tanto. Você aparece de vez em quando, mas como isso tem sido para você? Eu ainda me cobro bastante de aparecer mais. O problema é que eu não tenho tempo. Às vezes eu tô muito cansada, eu falo, eu não vou fazer um story com essa cara, sabe? Eu não vou. Aí eu acabo não aparecendo tanto. Mas eu vou te falar, às vezes eu vou lá e encarno a personagenzinha. De tipo, tá, eu vou fingir que isso daqui é normal pra mim, tá tudo ok conversar com a câmera. Tá tudo tranquilo. Assim, pelo menos aqui em casa já ninguém mais liga de me ouvir falando sozinha, porque toda sexta-feira à noite eu tô falando aqui pra caramba. Minha mãe tá me ouvindo gargalhando que eu tô gravando. Mas na parte dos stories, eu ainda tenho muito esse negócio de que, tipo, ai, mas sou eu ali. E tem muito de, às vezes, a pessoa vir me mandar uma mensagem que. Eu sei que a gente vai entrar ainda no assunto de você receber mensagem que você não gostaria de receber, e que daí você fica meio que assim, caramba, né? Sou eu que tô procurando isso. Eu que tenho que aguentar isso agora também. Então tem esses dois impasses que eu sinto. Então é muito bom eu ter essa troca com quem tá me seguindo, eu acho maravilhoso, mas também tem esse outro lado. Então, é um negócio de que, tipo, tenho vergonha? Tenho. Mas cria uma personagenzinha. E daí eu vou indo. Eu refaço, às vezes, várias vezes. Às vezes eu vou lá e canso e falo, não, vai esse daqui mesmo, pronto, vai, tá ótimo. E tá tudo ok. Eu acho que o negócio é a gente começar, né? Tipo, é largar um pouco desse medo. Porque o que vai acontecer? É o seu perfil, né? É o seu perfil. Você tá querendo alguma coisa com aquilo ali. Então é meio que se jogar, né? Se jogar um pouco sem medo. A Keila do Dois Amigos Me Indicam falou assim que ela grava 10 vezes os stories, cada stories, né? Parece que nunca tá bom. E eu compartilho muito disso, porque quando eu decidi também colocar mais a cara aqui, era muito difícil. Eu me sentia patética com o celular, assim, eu sozinha no quarto. Tinha que ser com a porta fechada, ainda pra ficar constrangido de passar alguém dentro da casa e me ver falando do celular sozinha. E às vezes, menina, eu refazia tanto o story que o celular ficava quente. Eu nunca achava que estava bom também, né? E parece que não tem filtro na vida que vai dar jeito na coisa toda, né? Mas é muito isso que você falou. Não tem muito segredo. É fazer, sabe? É você, às vezes, dar uma respirada ali, né? E na cara e na coragem. E uma coisa que hoje em dia eu não apareço tanto falando nos stories. Mas isso é um relato meu pessoal.
eu às vezes quero falar tanta coisa que eu fico pensando que vai ficar muitos videozinhos, aí eu fico com pena das pessoas, entende? Ai, Aí sim, eu por isso que eu criei faço. um podcast, Ju. Porque a pessoa vai me ouvir durante 1 hora. Tô achando que eu tô tendo que migrar para outro formato, viu? Ah, é, Porque olha às só, vezes pensar. aí eu faço muito como a Ana do Narrativa Feminina faz, às vezes eu bato a foto, Uma né? E boa. escrevo, porque eu fico Sim. pensando, isso aqui não. Eu consigo botar um textinho, e às vezes olha que bota textão, né? Eu acho que quem me acompanha aqui sabe que eu sou uma mulher que eu não sei se é muito objetiva. Todos os meus posts é um textão desgraçado, é por isso que eu não vejo a hora do blog ficar, eu conseguir fazer esse blog, porque aí eu acho que eu vou estar na plataforma certa para escrever textão. Mas hoje em dia eu já faço stories muito pontuais, falando mesmo, né? Até porque eu faço live toda semana aqui, eu acho que eu já dou uma palhinha Ai, é do ao bom. vivo aqui pro pessoal, mas eu procuro sempre aparecer assim. Então, talvez se a pessoa não se sentir tão confortável de, primeiramente, começar fazendo stories em vídeo, bate uma fotinho, bota os textinhos, começa Sim, assim, e aí vai desenvolvendo, sabe? É, meio que isso a gente vai quebrando fazendo mesmo, né? Não total. tem muito segredo. Eu acho que quando você pensa que, tipo assim, eu tô fazendo isso porque eu quero me conectar com as pessoas, eu acho que isso já te dá por si só um senso de propósito muito forte, né? Para você, às vezes, quebrar essa dificuldade que a timidez te dá. E olha só, né? A gente aqui fica só, tipo, que nem eu tô na minha casa, você tá na sua. Imagina aquela galera que faz evento. Eu já participei de evento. Não, Eu não me lembro nem loucura. como é a sensação mais de você pegar o microfone para falar para, sei lá, 500 pessoas, sabe? Já me dá até um pavor. Nossa, Prefiro nem ver. eu lembro do meu TCC, eu só me lembro de tremendo e as palavras indo embora e você não conseguindo ver ninguém à sua frente e tal. Eu já não consigo não pensar nesse tipo de coisa. É doido, as pessoas, que nem você falou sobre não ser a pessoa muito dos stories, mas eu acho que uma das primeiras coisas que eu falei pra você é que, tipo, cara, você tem uma dicção incrível. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei pra você. Eu falei, Foi. cara, mas eu adoro os seus stories. Você falou, mas eu não. Eu falei, para com isso! Isso, porque, cara, você tem uma dicção muito boa, uma dicção muito incrível. Tanto que quando acho que eu comecei a te seguir, comecei a ver os seus stories, eu falei, gente, vou chamar a Ju pro podcast, a Ju, ela vai arrasar pra falar no podcast, cara. E daí eu fico pensando hoje em dia, né, de tipo, fazer coisas em público, de que tipo, e aí, será que vai ser ok eu pegar um microfone? Porque eu tenho um microfone toda semana na minha frente, né? E aí, será que eu vou estar tranquila? Eu não consigo pensar, Ju, às vezes não penso. Melhor eu não pensar, sabe? Tipo, não sei, não sei, não sei. Não sei do Gente, eu futuro. fico muito lisonjeada, viu, de elogiarem a minha dicção, porque a Isa, acho que eu já umas 3 pessoas já me mandaram mensagem falando assim que eu tinha uma dicção muito boa. Mas tem, mulher, eu tô falando sério, acredita em mim. Acredita nas pessoas, Ju. Acredito, gente, acredito. Muito obrigada aqui, porque. Ai, a Ana falou assim, saudade de ver você falando nos stories. Eu tenho que Volte. elaborar um roteiro do que eu vou falar para não passar 2 minutos falando um monte de story, porque esse é meu negócio. Eu fico agoniada, às vezes, de ver os stories das pessoas. E aí eu imagino que as pessoas devem ficar agoniadas vendo os meus stories também. Porque quando eu quero falar, querida, aí solto Ah, lá, a vai. gente É vai, que a nem gente a vai. Ana falou, o dilema da mulher tagarela, né? Sim. E aí a Bu também falou, às vezes falta espaço de texto para foto. Exatamente. Às vezes eu vou Verdade. diminuindo o texto, eu falo, gente, não dá assim, também bula de remédio não dá, né? Que aí é uma É, como é que a desgraça pessoa vai também. ler também? Pois é, exatamente. E aí, uma outra pergunta que eu queria te fazer é como você organiza o conteúdo, as pautas do próximo episódio. Né? Da onde surge a ideia das pautas, como é que você organiza isso? Uma coisa que eu sei, que eu acho muito legal da Isa, é que ela não se preocupa muito com pauta. Não é que não se preocupa muito, mas o conteúdo dela não é focado em pauta quente, né? Aquilo que Não. tá todo mundo falando. Lançou não sei o que, tá todo mundo falando sobre isso. Aí ela não lança episódios assim. É isso que eu acho interessante. E daí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi que como você chega nessas pautas que você lança lá no podcast. Olha, no começo eu tinha esse negócio de, vou fazer sim, pauta quente, porque as pessoas elas vão consumir, as pessoas vão estar atrás, elas vão pesquisar lá o nome do assunto e vão achar e tal, e vão achar meu podcast. Só que daí começou a ficar meio impossível pra mim fazer esse tipo de coisa, Ju, porque
série saindo toda semana, filme saindo toda semana, você tem o seu emprego que você paga os boletos, eu tenho uma faculdade também, sabe? Mas a vida pessoal, tipo, que momento que eu paro pra só ser Isabela, não ser podcaster? Então, eu, eu tava muito nessa de que, tipo, não, eu tenho que encontrar um caminho pra poder conseguir fazer o que eu quero, pra fazer o que eu gosto, mas sem precisar não morrer, né? Sem precisar ter um problema, um AVC no meio do caminho. Então Sim. foi quando eu comecei a olhar e falei, tá, eu acho que eu vou mais, às vezes, por temas. Então, o que eu vejo, o que eu tô consumindo ali, e aquilo ali, o que eu tirei daquilo ali. Então, dentro daquilo ali que eu tirei, ele vira um tema, basicamente. Uhum. Então, fica muito mais fácil para eu conseguir fazer a pauta. Então, se por acaso eu assisti um filme, gostei muito desse filme, e daí, ele tem uma outra coisinha por trás, eu vou puxar essa outra coisa. E daí não vira um negócio de que, tipo, eu preciso lançar ele agora, o episódio agora. Ou eu preciso lançar até essa data aqui, porque senão perdeu o time. Então eu já não tenho mais tanta essa preocupação. Se por acaso acontecer, que nem já aconteceu em episódio de que, tipo, né, o lançamento tá pro dia tal, eu consegui lançar ele antes, show. Show. Acho que aconteceu isso em alguns programas, aconteceu isso no programa de Raya, que foi o que você participou, porque a gente conseguiu assistir o filme antes, e daí a gente lançou o episódio quando ele já estava disponível para todo mundo na plataforma da Disney. Aconteceu isso com a animação de Vivo também, que daí eu fui lá, mandei vários e-mails para Netflix falando eu quero falar sobre esse filme, e daí eu consegui, daí a gente foi conseguir assistir com um amigo, e daí a gente gravou ele antes dele sair na plataforma. Mas nem tudo a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa. E eu fico tipo, não, eu não vou morrer para fazer. Não vou. Prefiro mil vezes, às vezes, então, largar a mão do conteúdo do que simplesmente eu lançar ele corrido ou eu tendo que morrer, porque daí sou eu que vou ter que editar também. Então eu tenho que pensar nesse tipo de coisa, né? Porque daí não é só eu gravar. Eu vou ter que editar, às vezes eu vou ter que reeditar e lançar ele numa data. É por isso que eu falo, às vezes vai sair episódio, às vezes não vai sair episódio, gente. Às vezes vai sair um pouquinho mais tarde, às vezes vai sair um pouquinho no final da semana. Porque sou eu fazendo. Então eu tento não me cobrar, porque eu já tive um burnout na vida. Eu falei, não vou ter um burnout por causa de um podcast. Eu sei que é uma Uhum. coisa que eu amo, mas eu não posso ter esse tipo de estresse, né? A gente gosta de fazer isso daqui, mas não é pra ser estressante, é pra ser prazeroso. Então eu tento não me cobrar nesse meio. Ainda assim, eu sou a pessoa do planejamento. Então as meninas, a Bruna e a Lô, elas falam que eu sou a Mônica de Friends, né? Porque eu sou uma pessoa que eu me planejo pra caramba, eu faço uma pauta bonitinha e tal. Mas para essa pauta bonitinha chegar, eu já conversei com a pessoa já faz um tempo, então eu já tô já num esquema, já tenho as datas. Agora aqui no Instagram já é outro colégio. Aqui no Instagram é mais voltado para o podcast, então já fica, tá bom, vai ter o post do podcast e daí vai ter o Postgram que vai puxar para aquele lá. Agora, o complemento, às vezes, ele vai sair ou não. Às vezes, se eu for fazer que nem os da Collab, que a gente faz junta, né? Às vezes é para mim super difícil, porque tem um monte de coisa rolando junto. Tem muita coisa Uhum. rolando junto. Eu tava conversando disso com a Bruna e com a Lô, falando, gente, eu não sei se eu vou dar conta da próxima collab, não. Eu tô aqui com os programas pra editar, eu tenho umas pautas pra entregar, tem convidado me perguntando de pauta. Eu fico, tipo, louca. Eu falei, não sei. Não sei se eu vou conseguir participar, porque eu tenho que pensar, realmente, que momento que eu descanso? Eu tava me planejando descansar no começo de outubro, eu já não vou conseguir fazer isso. Já fui olhar de novo o meu planejamento e falei, não vai rolar no começo de outubro. Vou tentar jogar lá pro final de outubro agora, então, um descanso, que eu vou ficar, tipo, uma semana sem editar, sem gravar, sem fazer nada diretamente pro podcast. Tipo, eu preciso dessa semana para poder fazer isso. Nem que seja não ter podcast, então. Porque senão eu não tenho nem saúde. Como é que eu não vou ter saúde para poder fazer o que eu gosto? Então, é uma prioridade, né? A gente priorizar as coisas. Gente, eu acho isso muito legal, sério, de verdade, assim, quando o criador de conteúdo, ele não entra no estado ansiogênico, Uhum. tipo assim, de ter essa consciência de que isso aqui é para ser prazeroso, até porque a grande maioria aqui que participou aqui do DT Talk, ninguém tem a sua fonte principal de renda, a não ser Uhum. a Cris do Coxinha Nerd, né? Ela trabalha com isso, então a fonte de renda é essa. Mas, assim, para os outros mortais como nós, você tem que conciliar a vida pessoal, a vida profissional Uhum. e o hobby, que é isso aqui, né? O Sim. sonho de todo mundo, acho que é transformar isso aqui realmente na sua principal fonte de renda e de profissionalizar cada vez mais o seu perfil. Mas a gente sabe que isso é uma jornada árdua, né? Não acontece Muito. muito do dia para a noite. Quer dizer, às vezes para algumas pessoas acontece, mas aqui ainda É, não no é meu nosso círculo caso. não aconteceu. Não é o nosso caso ainda.
E Uhum. aí, eu acho muito importante quando você fala que você prioriza a sua saúde em prol do conteúdo, né? Que você não vai morrer por Sim. conta disso, né? Uhum. Então, eu até ia te perguntar se como você lida com o fato de, tipo, tá vindo novidade. Eu acredito que tem muita coisa que você quer assistir. Você vê Sim. os lançamentos, obviamente, sai uma cacetada de coisa por semana, tem muita coisa que você quer ver. E aí, como você lida com isso? Tipo, o que você quer assistir, que a lista só Uhum. vai aumentando a cada semana, com o que eu vou produzir. Sim. Aonde jaz o equilíbrio dessas duas coisas? Nossa, eu queria encontrar o equilíbrio disso, porque às vezes eu não, eu não sei, porque pode ser que é uma coisa, vou assistir isso totalmente sem pretensão nenhuma, e isso virar um conteúdo, ou eu já ir focada que isso vai ser o conteúdo, e chegar lá e eu falar, não vai ser um conteúdo, não quero falar sobre isso, nem só porque às vezes eu não gostei, ou porque eu não consegui tirar algo a mais daquilo ali, mas é porque às vezes eu olho para aquilo lá quem eu vou trazer para conversar sobre isso, sabe? Tem coisas que daí eu vou lá e penso, não, mas isso aqui eu gostei, eu vou fazer sozinha. Eu gostei tanto que eu vou prefiro fazer sozinha, porque ninguém tá assistindo isso aqui, só eu tô assistindo. Então tudo bem, tá ok. Mas encontrar uma linha, né? Encontrar um equilíbrio ali nessa balança é muito difícil. É muito difícil para mim, é muito difícil. Então o que eu tento hoje em dia é assim, né? Ah, vai passar, vai. Nem, final do ano vai sair Homem-Aranha, vai sair Matrix. E daí eu fico nessa de que, tipo, talvez. Então eu coloco lá num talvez, né, no meu cronograma, tenha conteúdo sobre isso. Talvez. Algum tipo de conteúdo vai vir sobre isso daqui. Mas pode acontecer que chegar lá na hora eu gostar mais de um, gostar mais de outro. Ou eu ver que, tipo, não, no cronograma não vai bater, porque eu quero, sei lá, final do ano eu quero descansar também, então eu não quero ficar correndo Sim. atrás disso também. Então eu não sei como é que vai ser mesmo para chegar até lá. O que acontece mesmo é quando eu tô assistindo. Então, se eu tô assistindo, aquilo ali me pegou, eu já consigo ter um insight mais rápido para poder pensar que isso aqui vai virar algo. E o mesmo se por acaso isso aqui não for virar algo. Então eu tento aproveitar. Se por acaso não virar, pelo menos eu aproveitei, assisti aquilo, assisti sem compromisso, assisti sem dor de pensar que desperdicei meu tempo, porque às vezes eu tinha muito disso, né? Poxa, eu poderia estar assistindo uma coisa muito melhor do que estar assistindo esse filme aqui. Putz, perdi o meu tempo assistindo isso daqui, não foi tão bom, não vai virar nada. Eu fico, putz, mano, mas às vezes não precisa virar nada mesmo. Às vezes, então, foi o momento que eu tive para descansar, para poder assistir aquilo ali e não pensar em nada. Então, acho que é muito bom. Acho que o último filme que eu assisti assim foi o Cinderela, que saiu da Prime Video, porque eu tenho uns amigos que a gente, fim de semana, a gente faz uma call e a gente escolhe um filme pra assistir. E daí era o filme que tava lá e eu tinha pensado, tipo, não vou fazer conteúdo sobre Cinderela. Eu gosto de musical, mas eu sabia que eu não ia fazer. Mas foi um momento que eu assisti o filme só sem pretensão, tipo, a gente deu risada, foi super divertido, foi super levinho ali. E foi ok pra mim. Foi ok eu não precisar produzir sobre aquilo ali, eu só ter consumido, só ter sido a consumidora. Foi muito bom. Foi muito bom. Ai, gente, eu sempre vivo nessa saga. Às vezes a Ana mesmo fala comigo lá no Twitter quando eu vou compartilhar como é que eu falo? Alguma dor, assim, que eu estou Uhum. sentindo no momento, sabe? Inclusive o Twitter, ele serve para isso. É A maravilhoso. Keila também, às vezes eu troco ideia com Descarregar ela no lá. Twitter. Descarrega lá. Porque eu sempre repito isso. Quando a gente não tem, o conteúdo da gente é muito diverso, você não tem um foco específico, é Uhum. muito difícil controlar a sua ansiedade de não querer falar sobre tudo ali. Uhum. E aí, eu tenho muito disso, porque, assim, eu não acho que eu sou a pessoa que assiste muitas coisas. Eu sigo Uhum. outras pessoas aqui que eu fico abismada com a quantidade. Tipo assim, a pessoa unitária assistiu 40 filmes no mês. Dormiu em que horas, querida? É, Não nossa, sei. sim. Acho que eu Eu acho que a poderia. gente pensou até na mesma pessoa. Eu fiquei tipo, eu também entrei nessa questão, tipo, não é possível. Eu fico só querendo fazer um estudo, sabe? De falar com essa Uhum. pessoa, vem cá, como é que é a sua rotina? Você acorda de que horas? Assiste quantos filmes por dia? Vive, trabalha, Sim. paga boletos também? Eu queria entender como é a pessoa que assiste 40 filmes também. Nossa. Mas enfim, não estou dizendo que isso é um problema, estou É, quem admirando essa consegue, pessoa. ótimo, gente. Quem consegue, ótimo, exatamente. Sim. E aí eu fico, imagina, eu só consegui assistir eu acho que eu assisti 40 no meu mês de férias, que foi em janeiro, mas Uhum. eu Uhum. assistia todos os dias.
E eu só parava para comer. Então, assim, Ô, eu louco, vivi... Ju. Exato, eu vivi esse momento. Tipo assim, agora eu vou assistir tudo que eu quero. E era maratona mesmo. E aí não dava para fazer conteúdo de tudo, minha gente. Daí eu ficava, Não. mas eu preciso falar sobre tudo isso aqui. Mas isso é um limiar que eu acho que às vezes muitos criadores e criadoras caem. É de ficar nessa, quero fazer, mas preciso. Então, por exemplo, eu constantemente fico tentando não cair nessa armadilha, principalmente também de assistir algo que eu não quero assistir. Por exemplo, está aí dividido opiniões o filme que lançou no final de semana, o filme nacional, que lançou 2 Sim. lá, da Carla Dias. E aí eu vi todo um... Sendo que, tipo assim, eu tava vendo todo mundo falar, mas não tava interessado. Eu não tenho nada contra o filme nacional, não, gente, também. Porque não pode falar que não curte o filme nacional, porque também o povo cai em cima. Não é isso. Mas é porque eu tinha outras coisas que eu queria assistir. Sim. E aí eu não tava querendo assistir isso. Daí eu fiquei, eu não vou ficar aqui me culpando, mas estava todo mundo, a minha timeline era só isso. O Twitter era só isso. E tava todo mundo falando, e todo mundo postando crítica. E eu tava assim, tentando manter a minha paz, de tipo assim, se eu não quero, eu não preciso, sabe? Repetindo este mantra. Porque eu acho que a gente entra muito em paranoia, às vezes, com isso, né? Sim, às vezes eu recebo mensagens perguntando: vai ter podcast sobre tal coisa? E daí eu fico nessa de. Às vezes eu nunca ouvi falar sobre a coisa que a pessoa tá me indicando, sabe? Às vezes pode ser uma coisa super bombada, realmente. Que tem uma série que saiu na Netflix agora, que é uma série coreana, essa, acho que é Round Six. E daí. Então. E daí a minha namorada já veio perguntar pra mim: você não assistiu essa série? Eu falei: eu não sei nem sobre o que é essa série, cara. Eu tô assistindo outras séries aqui. Eu já tô com 3 séries acompanhando ao mesmo tempo, cara. Eu vou pegar outra série mesmo pra poder assistir. Porque é aquele negócio, né? Série é engajamento, né, Ju? Pô, são tantos episódios ali e tal. Falei, putz, não sei. Daí eu recebi 3 mensagens perguntando se ia ter programa sobre. E daí eu tô nessa linha de que, tipo, eu não estou com tempo e também não estou curiosa pra assistir a série. Não estou curiosa, estou com zero curiosidade pra assistir. Talvez eu vá colocar um episódio, isso vai me surpreender e talvez eu mude totalmente, talvez sim. E pode acontecer que não. O filme da Carla Dias lá, eu peguei, o fim de semana foi sofrido pra assistir esses 2 filmes, porque eu também não gostei de assistir o filme. E eu fui assistir porque eu tava meio que combinadinho de fazer uma live sobre por causa de um especial do TDC. E daí eu já tô assim, tipo, putz, né? Já assisti alguma coisa que eu não queria realmente ter assistido totalmente, né? Mas assisti lá. Vou assistir em pró de fazer o conteúdo que as pessoas estão esperando, né? Você tem essa. Eu tento pensar que, tipo, a gente tem uma troca, eu e a audiência, né? Quem tá ouvindo. Às vezes as pessoas, elas estão esperando realmente a minha opinião. Às vezes elas só querem saber se eu gostei ou não. Mas eu não quero fazer isso de qualquer jeito. Então, eu fico nessa. Talvez venha, gente. Talvez não. Eu tento não dar certeza. Eu só mandei para as pessoas. Não sei, vou tentar ver um episódio. Vamos ver o que eu acho. E tá todo mundo tipo, não, você vai gostar muito. Tenho certeza que vai virar programa e tal. E eu fico, ai meu Deus do céu. Se não virar, gente, não me cobrem. Porque às vezes tudo bem eu não gostar. Tá tudo bem você gostar e eu não gostar. Tá tudo bem também. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas é difícil. É difícil. Das pautas quentes do final de semana também, essa série foi só o que deu na minha timeline, eu pensando, Jesus Cristo. Aí eu até li algumas coisas, e aí eu pensei, eu vou assistir, não sei se agora, mas, sabe? Porque existe uma questão de priorização, sabe? Por exemplo, às vezes, quando a gente pensa em fazer um conteúdo, sei lá, especial, te facilita, porque daí você foca naquela temática, né? Então, por exemplo, no meio do ano eu fiz uma lista de filmes LGBT e eu tava só assistindo isso praticamente. Eventualmente eu assisti uma coisa ou outra. Mas assim, foi libertador, porque eu tava vendo as outras coisas, mas eu tava tão focada nisso, sabe? Sim. Sendo que não é sempre que surge isso, né? E às vezes com os lançamentos, a gente acaba dissipando um pouco a atenção. E este ano especificamente, ele está compensando tudo que não saiu no ano passado. Né? A gente está sendo bombardeado de conteúdo. Tem coisa até que está sendo adiada para 2022, porque tá muita coisa. Dezembro vai ser briga de titãs do cinema. Vai Entendeu? ser. E aí, assim, a gente que fala sobre cultura pop de modo geral, fica enlouquecido, gente. Entendeu? Nossa, eu tô tão transtornada essa semana com 007 que eu achei que amanhã já era quinta. Olha a ansiedade falando. A gente acha...
Eu tô até tirando, até falei com minha amiga aqui do Clube da G que eu tô tirando o estou ansiosa do meu vocabulário, eu tô evitando. Porque a gente Uhum, fica falando isso, né? E parece que fica alimentando esse negócio da ansiedade, isso não é uhum. bom, gente. Então eu fico tentando trocar. Estou Tô empolgada, estou empolgada, animada, animada. sabe? Mas aí eu fico tentando me administrar pra eu ficar parando de falar que eu tô ansiosa das coisas. Mas assim, eu estou realmente muito empolgada, né? Desde o ano Uhum. passado. E aí a gente pensa, nossa, ano passado tinha tanta coisa para sair, foi tanta frustração da pandemia, com os adiamentos, não sei o quê. Esse ano tá sendo tudo, gente. Sai tudo. Os streams, Sim, então, socorro Jesus. E esse sim. evento do final de semana na Netflix também, que saiu um monte de coisa. E daí você fica, Meu Deus, ai, mais coisa pra calma. eu produzir, É, caramba. exatamente. Você falou isso do É. planejamento. E assim, eu sou a pessoa também que eu planejo muitas coisas, né? Inclusive Uhum. a pandemia quebrou muito disso na minha vida, porque muitos planos que eu fiz não foram para frente, porque por N fatores, né? Pandemia. E eu tive que lidar muito com essa questão da frustração. Então, hoje, atualmente, eu tento ser organizada, mas eu tô vivendo um caos controlado. Até na live com a Cris, ela tava falando isso, que ela não é planejada, não. Ela vai no Uhum. feeling, sabe, do coração e produz conteúdo, né? Mas eu fiz um calendário no Google Agenda, Hum. tá lá, estreias. Tá lá com a tagzinha roxa. E aí eu vou botando todas as estreias que eu quero ver, de série e de filme. Uhum. E aí eu tô colocando lá. Aí esses dias eu tava fazendo uma revisão desse calendário e eu pensei, cacete, gente, como é que vive? Tem muita Sim, e o coisa que pior eu de quero tudo é que é assistir. muita coisa. Você pensa, nossa, daqui a 3 meses acaba o ano, né? Até o pessoal tava falando Como é aqui, que né? Também tá pode? precisando planejar o descanso. Eu falei, em que ponto Sim, chegamos? Em que ponto chegamos de ter que exatamente. planejar o descanso? E até o Eric disse assim que não assistiu 40 filmes na vida dele. Amigo, tem É. gente que assiste no mês, assim, Então, é doido isso. surreal, viu? Quando eu começo a planejar, porque assim, eu tenho um Trello, onde eu jogo lá, eu uso o Trello e uso um Notion. O Notion, ele tá mais pra mim e pro Eric e pro Mikael, porque a gente tem um projeto só do nosso ali, né? E daí Uhum. eu uso mais o Trello pessoal pra poder jogar lá, tipo, né? Isso aqui poderia virar um programa, jogo lá. E daí eu tenho as prioridades, né? Nossa, isso daqui, ó, acho que isso daqui vai rolar aqui, isso daqui ainda bate ainda com tal série ou tal filme que vai chegar por aí. E daí vira um parto de, e aí, vou fazer programa sozinha, eu vou chamar algum convidado. E eu sou uma pessoa extremamente assim, para mim é difícil. Eu olho pra pessoa e falo, e aí, o que que essa pessoa vai me render pro papo? Eu não quero chamar uma pessoa, porque se for pra pensar assim, todo mundo tem uma opinião sobre, né, um filme que tá bombando agora, todo mundo viu. Mas o que que essa pessoa vai me trazer de novo? Vai trazer um ponto de vista diferente? Só vai ser só a opinião dela? Então, eu sou muito minuciosa para isso, para poder Uhum. fazer casting. E daí eu fico super feliz quando o casting dá certo. No final do programa, todo mundo virou amigo, tá todo mundo marcando de fazer tal outra coisa. Porque eu falo, cara, eu tento gerar ali uma comunidade ali com a gente, né? As pessoas, elas quererem voltar. Eu sempre recebo, me chama pra tal coisa. Eu fico, vamos ver, porque eu não tenho que prometer nada pra ninguém, mas eu sou a pessoa que eu vou chamando também. Eu fico nessa de que, tipo, conversei com a pessoa, sei lá quantas horas, putz, já quero gravar com essa pessoa. Essa pessoa, ela que me Uhum. rendeu, então eu fico muito nessa de que, tá, eu tenho essas prioridades aqui, tenho essas estreias aqui, e aí? E aí, eu olho para esses convidados, e aí, faço sozinha, não faço sozinha? Será que tá ok? Eu fui fazer, acho que depois, sei lá quantos meses que eu não fazia programa sozinha, eu tava morrendo de medo, Ju, de fazer programa sozinha de novo. Porque eu tava tipo, nossa, fazia acho que uns 4 meses que eu não fazia programa sozinha. E daí eu fui gravar, eu falei, será que eu vou ter audiência? Será que as pessoas estão aqui para me ouvir mesmo? Será que as pessoas estão aqui por causa dos meus convidados? Será que começou a me bater uma neura? E daí eu lancei o episódio de Rex e foi o mais ouvido. Foi o mais ouvido. E Maravilhoso, daí eu falei, inclusive. não, então realmente as pessoas elas gostam de me ouvir, tá tudo certo, tá tudo certo, eu preciso ter tanto medo assim. Mas bate umas dessas de que, tipo, o quanto é bom só chamar convidados, né? O que que essa pessoa ela vai me trazer de novo, né? Então eu fico nessa de que é difícil achar uma balança, não só para o conteúdo do próximo episódio como podcast, mas também olhando para conteúdos que eu queria fazer esporadicamente, que eu não consigo fazer esporadicamente, porque eu preciso fazer divulgação daquilo ali que eu já tenho. Então, hoje em Uhum. dia, é claro que a gente entrou lá no ranking do Spotify, o negócio fez assim.
E daí eu fico impressionada, assim, as pessoas vêm, pessoas que nunca falaram, vieram falar pra mim que, tipo, ai, te conheci porque entrou lá no ranking, ouvi, e eu fico, que incrível, que me conheceu desse jeito, espero que fique, né? E daí você fica, ai, que legal, mas aí vou continuar produzindo aqui do meu jeitinho, né? Desse jeitinho aqui que dá. Mas eu fico ainda receosa, fico ainda. Bate. A única palavra que eu ainda consigo colocar aqui é que bate a ansiedade, sim, de ver a galera fazendo, às vezes, sobre aquele tal tema e dando super certo e não vou conseguir. Agora eu não vou conseguir. E daí, se tiver ouvinte ou não tiver ouvinte. Teve um programa de WandaVision que a gente lançou um mês depois que já tinha acabado o WandaVision. Porque eu queria fazer, eu falei, não, eu tenho prioridades aqui, eu quero chamar essas pessoas aqui primeiro antes. E tudo bem. Quem ouviu, vai ouvir. Tudo bem. Eu Uhum. não vou ficar chateada se não chegar naquele número que eu queria por tantos ouvintes. Mas o episódio foi bem. Porque quem queria ouvir, ouviu. E quem estava ainda querendo consumir aquele tipo de conteúdo vai consumir. E acaba encontrando, você acaba percebendo que é você, é a sua voz, é o tipo de coisa que você faz. Não é só porque é aquela pauta quente, não é só porque é aquele tema. Às vezes as pessoas estão aqui porque elas gostam realmente do que você faz, do que você produz. E daí você tem que se orgulhar pra caramba disso, sabe? Eu lembro que a gente teve uma conversa sobre isso, sobre em que momento que a gente não vai ficar doido com esse tipo de coisa. Se por acaso as pessoas estão aqui por causa da pauta quente ou não. E a gente tem que olhar e falar, não, é o que eu produzo. A pessoa ela vai entender ali a minha escrita, ela vai entender aqui o que eu tô falando, o meu vídeo aqui. Então é difícil, porque a gente é produtor pequeno, então a gente tem essa insegurança o tempo todo, e me embate o tempo todo. Eu olho pro próximo episódio no ranking, eu ainda fico nervosa, já chorei tantas vezes, Ju. Tantas vezes que, assim, minha mãe já veio perguntar, já não acostumou? Eu falei, nunca vou acostumar com esse tipo de coisa, isso é novo, isso é estranho. É estranho eu pensar que realmente tenham pessoas que estão se importando com o que eu tenho pra dizer. É estranho isso pra mim. Mas é uma coisa que eu tenho que me orgulhar, eu tenho que ficar feliz. Poxa, é trabalho, né? Querendo ou não, é trabalho. É um Sim. tempo seu, é um tempo meu aqui colocando. Então, assim, ai, bate orgulho, bate insegurança, mas a gente continua fazendo. A gente continua fazendo. Ai, meu Deus, eu fico tão feliz quando eu vejo assim uma pessoa que demonstra tanta segurança assim nisso, é convicta do que faz, sabe? Eu acho que o problema, às vezes, é a gente falta de segurança mesmo. É você ficar tão preocupada com o que os outros estão fazendo, que você não está fazendo, que você Uhum, esquece, às vezes, que a audiência cativa que você tem, ela tá não pela agilidade com que você entrega o conteúdo, ela tá pela qualidade do que você entrega, né? uhum, Então, eu acho que esse, até para, assim, eu tenho muito disso. Então, uhum. ainda bem que eu faço terapia, viu? Porque Ah, terapia é acho tudo, que Ju. todo criador de conteúdo tinha que fazer terapia, Sei, porque é um total. processo muito difícil. Uhum, A gente tá o tempo inteiro sendo bombardeado com notícia e com estreias novas. A gente se sente culpado quando tem que tirar férias e aí uhum. se lota de conteúdo para antecipar, para deixar pronto, né? Quem não se preocupa com isso, parabéns, tá? Depois me chama aqui no direct para me contar o que é que você faz para ficar de boas, Uhum. porque olha, eu não conheço ninguém que tirou férias nesses últimos meses que não se sentiu culpado, Sim. sabe? E quando voltou de férias ficou super triste porque viu que perdeu não sei quantos seguidores, né? Uhum. E aí a gente fica, né? Mas essas pessoas que saíram, elas realmente importavam, sabe? Elas realmente Uhum. se engajavam e eram, como é que eu posso dizer, engajados com o que você tem a dizer? Uhum. Mas eu sei que é muita hipocrisia minha falar assim que o número não importa, porque importa, Não mas eu acho que importa. cada vez mais, quando a gente conversa com outras pessoas e expõe esse tipo de coisa, o número, no final das contas, ele vai ser só um número mesmo, porque o que Uhum. importa é as pessoas que estão ali e que ainda estão interessadas em ouvir, ler e escutar o que você tem a dizer, né? E Uhum. por isso que eu acho importante a gente sempre reforçar isso para que as pessoas consigam Total. incorporar isso dentro de si, de que, tipo, não precisa de desespero, sabe? Não precisa se comparar. Faça o seu, encontre a sua voz, encontre o seu estilo, sabe? Imprima isso para as pessoas e
fique feliz por quem se permanecer ali, porque às vezes quem tá indo embora nem vai fazer falta, sabe? Exatamente. Eu tenho muito disso até quando a gente faz um post mais de posicionamento, né? Eu lembro que o Rodrigo, do Resenha Pós-Crédito, ele disse assim que toda vez que ele indicava um filme ou falava de alguma temática LGBT, ele perdia seguidor. Eu não sei se você se lembra disso que a gente falou no grupo. Ele falou até no grupo. E daí eu falei para ele, mas essas pessoas que estão indo vão realmente fazer falta? Né? Se são pessoas que não compactuam disso, né? Não respeitam, essa pessoa vai fazer falta dentro do seu perfil? Então, que bom que foi, sabe? Beijo, abraço e pode seguir uma outra pessoa, tá tudo bem, sabe? E até os posts que a gente faz da Collab, que são posts mais por um viés feminista, né? Eles trazem algumas polêmicas, sabe? Né? Tanto de perda de seguidores, a gente ganha muito seguidor também, né? Porque a gente vai divulgando o trabalho uma das outras, mas é hipocrisia a gente pegar e falar assim que não existe um efeito contrário a isso, né? De pessoas que se incomodam com a temática, com o posicionamento, ou às vezes de nem respeitar o que você está falando, né? É uma opinião, não é uma imposição, mas às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso, daí você perde seguidor também. E aí, de novo, essa pessoa vai fazer falta? Essas pessoas vão fazer falta realmente ali em sua audiência, né? Então a gente tem que olhar para isso também. E aí, isso entra na minha outra pergunta que eu quero te fazer, que é quais são os principais desafios que você encontra como criadora de conteúdo, né, hoje? Para você, o que é mais difícil nessa produção, tanto do podcast quanto na parte do Instagram também? Olha, hoje em dia é a falta de tempo. Eu queria muito ter tempo para eu conseguir, assim, fazer um pouco mais tranquila. Olha que eu acho que eu ainda sou bem tranquila com as coisas, porque realmente eu tento não me cobrar muito. Mas eu queria realmente ter tempo para poder me dedicar melhor, fazer um outro tipo de divulgação, estar mais presente também, assim, em tela. Mas é difícil, porque eu não posso abandonar, eu preciso pagar meus boletos, eu tenho que terminar a faculdade, e eu preciso viver, né? Poxa, eu ainda namoro, eu ainda sou tia, ainda sou filha, ainda sou irmã, sabe? Então você fica meio que nessa que, caramba, é difícil produzir conteúdo, né? Você ainda precisando fazer tantas outras coisas, tendo tantas outras coisas ao seu redor. Então, é claro que eu ainda sou uma pessoa que eu acho que eu consigo gerir bastante meu tempo. Então, eu tenho dias para gravar, dias certinhos para gravar, dias certinhos para poder mandar pauta, para poder fazer roteiro, para poder editar e para poder falar assim, nesse dia aqui eu não vou fazer nada. Essa semana, esse meu dia é quinta-feira. Quinta-feira eu não vou fazer nada nessa semana. Mas o resto da semana eu tô lotada até domingo. Então, eu queria muito ter tempo. Hoje em dia eu sei que, assim, eu recebi umas mensagens de gente querendo fazer parte da equipe do próximo episódio. E eu falo assim, gente, eu não posso gerir uma equipe, não. Eu não consigo nem pensar em, assim, colocar alguém dentro do projeto que eu não vou conseguir remunerar. Isso daqui, às vezes, pode ser estressante. Eu teria que cobrar a pessoa. Como é que eu vou cobrar de novo o que a gente conversou no começo? Como é que eu vou cobrar uma pessoa que não está sendo remunerada, sabe? Então, pra mim, não rola esse tipo de coisa. É muito difícil. Então, eu falo, agradeci, falei, putz, obrigado. Eu super acho legal você querer. Mas eu não posso. Agora a gente, por enquanto a gente não ganha dinheiro, eu não posso abrir uma equipe. Não tem como, não tem cabeça pra eu fazer esse tipo de coisa. Então, o que eu começo hoje em dia a fazer mesmo é, tá bom, o que eu consigo, né, debandar? O que eu consigo, né? Hoje em dia a gente tem esse projeto que é eu, Mikael e Eric, então eu falo, gente, eu começo a pauta aqui, ó, vai com vocês, tá bom? Vocês terminam aí a pauta, se vocês quiserem podem comandar um pouquinho mais o programa, porque já é uma coisinha que tira de mim. Esses programas também a gente tá fazendo ali meio que uma junção para ver se a gente consegue pegar um editor mesmo, porque é um braço a mais que eu tenho para editar, que são programas extras. Então eu fico nessa de que, tipo, precisava realmente de tempo, precisava realmente, às vezes, de um financeiro para poder me ajudar, né? São coisas de produtores pequenos que a gente está começando e que a gente olha e fala, a gente só tem a gente, né? O que eu vou fazer, né? Se por acaso você pode contar realmente com um braço e que você não vai rolar nenhum tipo de estresse de você não pagar essa pessoa para poder estar te ajudando, ok, eu não consigo agora. Eu não consigo ter essa coragem de colocar alguém dentro do projeto e não remunerar a pessoa, porque se é trabalhoso para mim, vai ser trabalhoso para outra pessoa, sim. Eu não posso falar que não vai ser. Sim. Mas eu acho que a Lu discorda de você, que ela tá aqui fazendo campanha no chat para você contratar ela.
Ai, amiga, você é minha convidada fixa já do podcast. Daqui a pouco eu falo brincando pra todo mundo que uma hora eu vou ter que pagar um Pix pra quem for convidado. A Lou seria realmente, a conta dela já tá assim, eu tô no vermelho com a Lou já. Ah, eu acho que essa questão da falta de tempo é real, né? Até o pessoal comentou aqui no chat o quanto que, que é tempo para produzir conteúdo para dormir. Eu também. Sim. Que o dia, né, do produtor de conteúdo deveria ter 48 horas. Gente, realmente é Uhum. muito difícil conciliar tudo, mas a gente faz o melhor com o tempo que a gente tem, né? Sim. E sem esquecer que a gente é mais do que a Isa, a Ju, Uhum. enfim, a Lô, a Bruna, que aparece aqui no Instagram, né? Existe toda uma vida por trás e acho que o principal é a gente não se sentir culpado de não estar online o tempo todo, né? Uhum. Eu acho que é bem difícil. Eu tenho até selecionado os momentos para ficar nas redes sociais, sabia? Porque eu Sim. noto que essa exposição de tanta coisa, é Twitter, é Instagram, é e-mail que a gente recebe, os meios de imprensa, né? Uhum. Eu acabei me cadastrando, minha filha, né? Recebe 50 e-mail por Muito. dia, misericórdia divina, viu? Exato. É muita Você fala, por coisa. que que eu fiz isso? Nossa senhora, e eu tenho ainda aquela. Eu não posso ver notificação, não, minha gente. Não pode, Ah, não você pode tem ficar toque, você bolinha, não vai pode lá ficar. e. Não Uhum. dá. Então, às vezes, eu faço isso, não posso responder na hora. Se eu deixei alguém no vácuo, não foi porque eu quis, foi porque eu esqueci. Porque eu tenho realmente esse toque, eu preciso ler. Então, até essa parte dos e-mails, eu tento reservar momentos do dia, tipo assim, eu olho 2 vezes ao dia e depois eu fico tentando desapegar lá dos números que tá lá na caixa de e-mail. Uhum. Porque senão a gente fica doida, não faz, só faz isso. Como é que Sim. vive, faz outras coisas, sabe? E aí, até conversando com a Gesa do Clube da G, a gente falando, né? Às vezes o sentimento de culpa de você querer fazer outras coisas e você não conseguir porque não tá dando tempo. E às vezes Sim. tudo que você tá fazendo é uma prioridade, não dá para largar para fazer as outras coisas que você quer. Por exemplo, a gente estava falando de inserir Sim. leitura na rotina. Uhum. Meu Deus, é tão vergonhoso, eu não sei. A última vez que eu li um livro foi ano passado, porque desde então não terminei mais, não, viu? Uhum. E eu fico me sentindo culpada com isso. Até comprei. Perdão. Eu comprei uns livros para estudo de cinema e tudo mais, e daí eu Uhum. pensei, agora eu tenho que fazer, arranjar esse tempo Tempo pra para ler. estudar. Sim. Exatamente. Sabe? E daí, infelizmente, é um malabarismo de prioridade que a gente tem que fazer e, enfim, é sobre isso, gente. É equilibrar É... todos os patinhos que a gente tem e cuidar para não cair e às vezes saber que tem que largar algum porque não vai dar para carregar todos, sabe? E Ai, aí sim. Sim, o, eu já aconteceu de eu estar editando o programa e daí eu receber uma mensagem, tipo, olha, a gente vai entrar no Macau para assistir um filme. E daí eu olhar e falar, cara, hoje eu não vou fazer parte da Cal, não. Hoje eu vou editar o programa aqui. Eu preciso editar o programa porque eu já tô pensando. Eu me planejei para então descansar no domingo. Se eu for assistir a Cal, eu vou ter que editar o programa no domingo. E meu domingo, eu tento prezar o meu domingo de não fazer nada disso. Então eu fico nessa de que, tipo, tá, às vezes eu tô perdendo alguma coisa, mas pra eu tá ganhando isso daqui, eu vou estar perdendo outra. Então eu fico nessa de que, tipo, o que que eu faço? A mesma coisa quando você é chamada para participar de alguma coisa. Eu sou a pessoa que eu falo sim pra quase tudo hoje em dia, sabe? Sou a pessoa do sim. A pessoa me chamou para participar de um podcast. Ju, teve um dia que, assim, eu recebi uma mensagem, acho que no começo da semana, tinha saído a temporada de Master of None. E daí eu recebi uma mensagem falando: olha, pensei em você para gravar esse programa, só que vai ser quarta-feira. E aí? E daí eu fiquei tipo, ai, eu amo muito Master of None, eu amo muito esse podcast, aí eu vou participar sim. Ju, eu revi todas as temporadas em 2 dias, sabe? Fiz o meu negócio, participei daquilo lá. Ainda naquela semana eu participei de uma live, então, tipo, ainda editei o meu programa. Falei, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu aceitei esse tipo de coisa? E aí, hoje em dia, eu consigo dar uma olhada e falar, não. Então, eu já disse uns nãos esses tempos aí que eu falei, cara, eu vou estar fazendo outra coisa. Não, não vai rolar. Então, é vocês também saber, né? Tipo, o que que isso vai ser pra você? Que eu sou a pessoa de tentar priorizar tudo, né? Então, eu fico... Mas eu eu sei fico como é. nessa, é difícil, é difícil. A pessoa, ela pensou em você pra te convidar pra aquilo. Você vai falar, não, nem é o medo de não ser mais chamada, mas é porque você já foi considerada. Então, Sim. fico nessa linha de que, tipo, ai, gente, se eu já disse não pra você, pode me chamar, às vezes eu posso falar sim agora. Porque tá uma loucura, às vezes tá uma loucura, e às vezes você só precisa descansar.
Eu falei isso com um amigo que ele tava me perguntando assim, como é que você vai estar semana que vem? Eu falei, semana que vem não rola, amigo. Semana que vem não rola. Nem me fala qual é o tema que você tá pensando em gravar tal coisa, porque não me fala, porque senão Pra não me talvez... tentar, Pra né? não me tentar, porque eu não posso participar de nada. Eu preciso só cuidar de um negócio de podcast aqui e depois disso eu não vou aceitar mais nada, porque não vai rolar. Então eu fico É. nessa. É difícil, é difícil. Mas eu entendo totalmente isso, assim, né? Você faz o seu planejamento, bloca o seu tempo para Uhum. fazer as coisas, e daí quando surge uma coisa imprevista. Assim, né? Eu acho que muita gente tem essa dificuldade do verbalizar o não. Eu sou essa pessoa Sim, também. muito. Inclusive, às vezes eu me meto em situações bem tensas por não saber dizer o não, sabe? Uhum. E aí é um exercício mesmo, sabe? Tem que dizer mais nãos para você continuar tomando consciência de que Sim. você não é Mulher Maravilha, não, e não tem como abraçar tudo, e é isso, sabe? E isso de ter o dia do descanso é muito importante. Eu também tenho o domingo, sabe? Uhum. Domingo eu não faço nada. Mas eu não faço nada no sentido literal. Tanto é Sim. que quem acompanha os stories aqui sabe que eu passo o domingo inteiro, do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, assistindo coisa. Pronto, esse é o meu Uhum. descanso, entendeu? Eu só quero ficar isso. Quero ficar introspectiva na minha, não quero sair, não quero falar com ninguém. Eu até tava falando isso pra minha irmã, né? Eu tenho uma irmã que vem aqui pra casa, ela não mora aqui, mas ela passa tempo aqui. E aí eu falei, você já percebeu que domingo eu não quero nem conversar, eu quero ficar no meu canto, assistir minhas coisas em paz, entendeu? Eu não Uhum. quero interagir, eu quero ficar introspectiva, sabe? E é isso, sabe? Tá tudo bem, a gente tem que realmente Uhum. saber os momentos de descansar, né? Total. Enfim. Para a gente encerrar, né, que já estamos aqui há 1h15, eu queria Uhum. saber se você sente alguma dificuldade de se posicionar, né, nos seus canais lá no podcast, no Instagram, como uma mulher que fala sobre cultura pop, né? Eu fiz essa pergunta para todas as outras convidadas, tive respostas assim bastante, não vou dizer assim surpreendentes, porque eu acho que todas nós passamos por certas dificuldades nesse quesito, mas assim, algumas respostas que eu fiquei chocada, sabe? Então eu queria saber se você já passou por alguma situação dessa e se você quer compartilhar com a gente algumas dessas dificuldades. Olha, assim, para voltada para o podcast, eu nunca recebi assim um feedback agressivo, assim, relacionado a qualquer coisa de tema, né? Pelo menos não que parecesse que a pessoa ouviu o podcast. Já aconteceu de eu receber comentários e daí eu sempre imagino que talvez a pessoa ela venha por alguma hashtag, por algum meio, não sei como, e daí ela vai lá e lança uns comentários totalmente escrotos e daí você fica tipo, meu Deus, de onde é que veio isso, né? Tipo, a pessoa não me segue, a pessoa criou um fake pra poder vir me xingar, tipo, do nada que veio esse tipo de coisa. Então, mas eu tento não me guardar esse tipo de coisa. Já aconteceu de criador, tipo, criador de conteúdo, vir, né, dar bedelhos que ninguém perguntou por acaso, e daí do nada a pessoa vem e fala e vai tirar o sarro de você no Twitter, porque já aconteceu isso comigo. E daí eu Meu fiquei Deus! extremamente chateada, eu fiquei extremamente chateada. Eu lembro que eu conversei com um monte de gente falando, gente, essa pessoa tá falando de mim, tá? Tipo, eu tava tendo essa conversa aqui com essa pessoa. E essa pessoa escreveu isso aqui no Twitter e a pessoa, ela tá dando uma indireta. O pessoal, não, tá sendo super direta com você. E, tipo, a pessoa não me seguia, ou talvez a pessoa nem sabia que eu seguia ela no Twitter, então talvez ela pensou que eu nunca iria ler o que ela escreveu sobre mim lá. Então eu fiquei assim, tipo, caramba. E daí eu fui parar pra pensar que foi um comentário extremamente machista. Eu não vou falar sobre o que é, depois se você quiser a gente fofoca sobre. Mas, mas foi um comentário extremamente machista por um filme que era extremamente feminista. Então, já pegava já meio que aquele... entendi o que você está querendo dizer com isso. Esse foi o mais pontual. O que acontece, às vezes, é vir umas coisas que, assim, né, extremamente necessárias se você é mulher. Então, que nem eu falei, de aparecer nos stories, da pessoa do nada, ai, você tá muito gata, sei lá o quê, e você fica tipo, então, né? Não sabe nem o que dizer, Eu não né? sei o que dizer, eu não sei Você o que fica, eu... meu Deus, Eu não sei o que veio assim do nada, responder. Vem, sem contexto, né? sim, Nem olá, nem um papinho antes, a pessoa já joga um negócio dele. exatamente. Eu lembro que quando apareceu a minha foto, quando eu fiz o rebrand e eu fiz lá a postagem, eu recebi um comentário que era um elogio totalmente à minha aparência ali. Tipo, a pessoa ela não leu o que eu escrevi, ela não nada. E eu lembro que eu fiquei assim, ué, cara, você sabe que eu falo de cinema e série, né? Tipo, eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei muito sem graça de que,
tipo, nossa, que nada a ver. E ao mesmo tempo eu já recebi alguns comentários muito de tipo, não gosto da sua voz, como é que você tem coragem de fazer podcast? Eu não gosto da sua risada. E você Meu fica Deus. tipo, ah, tá bom, é só não ouvir, sabe? Eu já fiquei muito chateada com esse tipo de coisa. Eu já não respondo, porque às vezes vem do nada, e daí eu fico tipo. Talvez seja até a mesma pessoa que tá comentando de formas diferentes, mas eu fico, não vou mais responder esse tipo de coisa porque não tá me agregando. Não tá sendo um feedback que está vindo para me agregar, tá vindo para me Uhum. ofender, ou tá vindo simplesmente porque a pessoa ela totalmente perdeu a noção dela em comentar coisas nada a ver. Então eu não vou levar isso daqui a sério. Eu não tive nenhum que foi tão assim, que nem eu lembro que eu vi os seus comentários naquela postagem naquela que a pessoa fez um textão e que eu fiquei, nossa, mas é um tempo que a pessoa perde, né? Caramba, pelo amor de Deus, Ai. né? Dá até raiva. Você fica bravo, você fica frustrado, você fica pensando como é que a pessoa perdeu um tempo pra fazer esse tipo de coisa. E daí eu tento levar pro lado de que, tipo, nossa, a Ju tá engajando demais. Eu fico pensando desse jeito. A Ju tá engajando demais. Se a Ju trouxe uma pessoa pra fazer um hate no post dela, é porque ela engajou pra caramba. Eu tento olhar pra esse lado hoje em dia. Mas tipo de comentário machista, comentário. Vai ter, a gente é mulher numa sociedade machista. Então as pessoas elas não estão preparadas, parece ainda, apesar de estar bombando mulheres mais visíveis, para realmente ter mulheres com opiniões fortes, opiniões centradas, às vezes opiniões políticas, né, para poder falar sem problema nenhum. As pessoas, homens às vezes não estão preparados para esse tipo de coisa. E daí ele vai lá e Exato. solta uma brincadeirinha ou um comentário de tipo, ai, mascarado de um feedback, sendo que tipo de onde que veio isso, cara? Tipo, né? Então você fica meio que, vou sabendo conviver, mas eu também não vou aguentando, sabe? Às vezes eu vou lá e bato de Uhum. frente com essa pessoa que aconteceu no Twitter, eu bati de frente, a pessoa depois fingiu que não era, que não tinha sido nada disso, ou apagou os tweets e fingiu que não tinha nada acontecido. Mas poxa, eu sei que a pessoa, ela tentou me ofender, eu sei que a pessoa tentou me descredibilizar ali por conta de um comentário que eu fiz sobre um filme. Aquilo ali me magoou, sabe? Não só porque, né, levei um tempo para poder fazer aquele negócio, mas também porque ainda sou eu aqui por trás. As pessoas, elas acham que o quê? Tipo, eu realmente crio um personagem e realmente eu não tenho sentimento sobre o que você está comentando, ainda sou uma pessoa. Então eu queria muito que as pessoas tivessem um pouco mais de respeito, sabe? No que elas resolvem, então, comentar. Que legal, tipo, poxa, que legal que você gosta do meu trabalho. Você não precisa me chamar de linda, não. Não precisa me chamar de gata, não. Ok, ok. Eu tô rindo muito disso, porque, primeiro, esses comentários, os elogios, né? Uhum. Não é que a gente não gosta de elogio, não, mas assim, Sim. às vezes a pessoa comenta assim de uma forma tão, né? Uhum. É, e aí não chega nem. Nunca falou com você não sabe nem quem é, a Sim. pessoa, né? Enfim, chegou ali, de repente começou a te seguir. Aí ela manda um comentário desse, de tipo assim, nossa, eu sabia que você é muito linda, ou algo do gênero, aí a gente fica. Respondi o quê? É, Obrigada. Né? exato. Tipo, e com relação ao hate, é muito isso. Tem coisas assim que eu vejo, não só do que eu passei, mas do que outras, né, Uhum. amigas aqui do Instagram passaram, e eu fico assim, gente, é muita falta de não ter o que fazer, É, sabe? Tava muito. com tempo sobrando, a gente aqui falando que a maior dificuldade do criador de conteúdo é tempo, e daí a gente vê que tem gente que tem tempo aí sobrando para vir no Sim. perfil dos outros, nem te segue, mas Uhum. sente a necessidade de vir te criticar. Por exemplo, para que a pessoa perdeu o tempo dela indo comentar, mandar um comentário para você dizendo que não gosta da sua voz? Mas, minha Pois é. gente, sabe, usasse esse tempo para fazer algo de útil, não precisava fazer um comentário desse. E eu acho que, eu acho não, as pessoas são muito sem noção na internet. Tem Uhum. muita gente com noção, Sim. e tem muita gente sem noção, sem respeito, sem, sabe? E isso de modo geral, assim. Nossa, tem até. Às vezes eu acompanho certas threads no Twitter, a própria Mikan, não sei se você segue ela, Uhum. ela compartilha umas coisas, cara, que eu fico assim, Jesus Cristo, sabe? Uhum. Gente, por que as pessoas são assim? Por que perdem o tempo com isso? Por que odeia tanto, sabe? Sim, e Cria é essa cultura limites, do. né? Se a gente, eu lembro de eu ver muitos comentários da Mikan, muita gente não entendendo o quanto às vezes você fica mal, né, de, né, a pessoa às vezes passar por cima de uma forma super pessoal com você e de não entender que tipo, né, poxa,
legal a gente ter essa troca. Eu gosto de ter troca com todos os ouvintes, todo mundo que vier bater um papo comigo, eu vou bater um papo. Mas, cara, não acho legal você vir falar da minha beleza. Eu não tô aqui pra isso, sabe? Eu fico realmente meio não sabendo como me comportar. E daí, se você vai Desconfortável, reclamar, né? você vai reclamar sobre isso, a pessoa fala, mas ela tá te elogiando. É um elogio, você só tem que aceitar, poxa, você tem que agradecer. Você quer que ela te chame de feia, então? E você fica, não, eu só não quero que ela fale, então. Ou que ela fale do meu trabalho, ou que ela fale do que eu tô fazendo aqui. Tipo, não precisa, tipo, é muito desnecessário. É tão desnecessário, sabe? Tipo, não precisa. Não precisa, exatamente. E aí, o que eu acho mais engraçado é quando acontece essas tretas assim, e aí vem gente te defender. Você nem pediu, aí a Sim. pessoa tá lá engajando no seu post, né? E daí é como você falou, se a pessoa tá ali, tá comentando negativo, ainda bem que ela tá contando pro algoritmo com É, alguma coisa, né? exato, Pelo menos para isso. E exato. aí, Isa, para nós encerrarmos aqui, eu queria que você deixasse um conselho, uma palavra, um ensinamento, sabe? Uma palavra de luz aqui para quem está produzindo conteúdo, que está meio desestimulado, ou para quem está querendo começar o seu projeto de produção de conteúdo, mas ainda não deu esse primeiro passo. Deixa aqui o seu momento de sabedoria aqui no Deixa eu te indicar. Fale para essas pessoas. Olha, eu sei que começar é sempre muito assustador e a gente às vezes acha que vou atirar para esse lado, vou atirar para esse outro e a gente vai com uma expectativa e às vezes não bate e né, a gente acaba acontecendo da pessoa desistir ou a pessoa simplesmente ela fica ali naquele nunca vai acontecer porque ela fica sempre só na expectativa, né? O meu maior conselho é primeiro comece e segundo não se compare. Não é porque às vezes você começou junto com uma outra pessoa e essa pessoa ela tá ganhando tantos seguidores ou ela tá sendo conhecida por tal coisa, que quer dizer que vocês estão fazendo a mesma coisa. É muito o que a mãe fala de você não é todo mundo. O seu conteúdo também não é igual de todo mundo. Então, eu sempre penso que, tipo, nossa, tem muitos podcasts que eu ouço e que, infelizmente, as pessoas elas não conhecem. Eu queria muito que as pessoas conhecessem e que, caramba, como é que eu faço isso daí? Como é que eu faço essa ligação? Ou como é que esse meu amigo que está há um tempo fazendo conteúdo aqui e agora ele fez um boom? Pode acontecer, e pode acontecer que uma hora vai acontecer com você também, pode também demorar. E o negócio é não, primeiro, né, não se comparar e traçar metinhas. Eu tento pelo menos traçar metinhas de que, tipo, não digo metinhas de seguidores, eu não digo metinha de posts, mas metinhas que vão te trazer prazer no que você tá fazendo. Então, olha, que legal, eu estou fazendo isso daqui, e se por acaso fechei uma parceria, ou não fechei uma parceria, ou fiz uma collab, ou fiz uma live, olha, agora eu estou fazendo os stories, talvez eu vou começar a aparecer mais, talvez eu vou mudar isso daqui. É um passo de cada vez, tudo é um passo de cada vez quando você está criando conteúdo. Então eu acho que as pessoas não se cobrarem tanto também. Porque daí você já, às vezes já tá ali dentro e às vezes as coisas não acontecem pra você. Não é que nunca vai acontecer, é só que esperar, é só esperar o momento. Então não se comparem, comecem, não se comparem e esperem um momento. Porque vai acontecer, gente. Tá todo mundo fazendo conteúdo ótimo. Tá todo mundo fazendo conteúdos assim que, nossa, eu tô aprendendo, eu tô estudando. Que bom que tipo, você tá conseguindo, que você tá tendo um tempo para poder gerir esse tipo de coisa. Porque realmente a vida de produtor de conteúdo é não ter tempo para poder fazer esse tipo de coisa. Então, que legal que a gente tá tendo um espaço para poder fazer esse tipo de coisa. Porque antes de a gente pensar, sei lá, há 3 anos atrás, o Instagram não era uma plataforma para isso. Né? A gente não tinha uma plataforma para poder, né, colocar aqui a sua opinião. Olha que legal que você tem esse tipo de coisa. Né? Então eu já fico muito feliz de eu ter começado e eu ter encontrado tantas pessoas maravilhosas no caminho. Para mim, essa é a melhor coisa que o próximo episódio me proporcionou. Foi eu ter encontrado gente que eu não queria conhecer. Porque essa é a verdade. Eu sei que eu não queria conhecer você, eu não queria conhecer o Rodrigo, eu não queria conhecer a Ana. Então, tipo, eu fico nessa que, olha que legal que isso daqui já me proporcionou. Já é a melhor coisa que já me tirou o próximo episódio. Que vier pra frente é lucro. Gente. Ai, meu Deus, que ensinamento lindo! Muito motivacional isso, inspirador, na verdade. Poxa, Isa, muito obrigada por você ter participado. Eu adorei o nosso papo. Eu espero que
tenham muitos insights aqui que inspirem outras pessoas. Até a Bu já falou assim que tá até mais motivada. É isso mesmo, gente. É sobre isso aqui, sabe? E aí, deixa aí a sua despedida já, né? Pede para as pessoas te seguirem lá, escutar seu podcast. Agora é o seu momento de fazer o fechamento. Eu quero primeiro agradecer, Ju, pelo convite, de verdade. É um projeto muito lindo que você fez aqui. Você trouxe tanta gente que eu não conhecia ou que eu não seguia, ou gente que eu já segui e já admirava. Então foi muito bom ouvir histórias e saber da trajetória de todo mundo. Foi um projeto muito lindo. De verdade, Ju, se orgulho muito, porque foi incrível o que você fez aqui. Obrigada. E vamos seguir o próximo episódio. A gente tem episódio aí todas as quartas ou não. Agora a gente tem sempre um extra durante a semana também, que é o Primeira Fileira, junto com o Mikael e com o Eric. E a gente tá lá falando sobre séries e filmes e bobagens e farofas e tudo de uma forma bem divertida. Então espero que me sigam, espero que ouçam o programa. É isso. Ai, gente, isso mesmo. Sigam a Isa. E eu queria deixar o convite para a próxima terça-feira, dia 5, né? Que vai ser o nosso primeiro produtor de conteúdo homem. Eu passei 2 meses, 8 episódios, 8 lives, trazendo só mulheres. E aí, próxima semana, dia 5, às 8 horas, eu vou trazer o Thiago, do @HoraThiago. Quem não conhece ele, siga lá, ele tem um conteúdo muito bom. Ele também tem um canal no YouTube. E é isso, gente. Eu já fiz uma collab com o Thiago. Eu já fiz uma collab. Eu participei do podcast dele, do Segunda Mão, que é dele com a Jéssica. Olha só. Acho que foi o primeiro programa dele. Foi o primeiro programa lá, que é de Meaning Girls lá. Eu adoro o Thiago, adoro. Tô animada. Tô animada. Eu conheci o Thiago por indicação de uma amiga. E o primeiro vídeo que eu fui ver dele, que ele foi até um vídeo recente, dele falando sobre a Disney e sobre a série Loki. Então eu deixei um comentário lá. Eu falei assim, meu Deus, esse vídeo aqui tem que assistir várias vezes, mas foi uma tapa na cara falando assim. Enfim, ele tem umas opiniões bastante fortes, ele traz um pouco de questões sociais, né, políticas também. É um conteúdo muito, muito, muito rico. Cada vídeo que ele faz é praticamente uma aula. E esse daí falando do conglomerado da Disney, eu fiquei assim, chocada. Eu falei, quem sou eu na vida, sabe? Depois de ver esse vídeo aqui. Ele faz conteúdo incrível. Ele faz um conteúdo incrível. E aí ele vai estar aqui próxima terça-feira, 8 horas. Eu vou estar no chat. Pronto, por favor, você fica aqui com a gente. Muito obrigada que ficou até agora, gente. Um beijo, a live vai ficar salva aqui, vai lá pro YouTube também e a gente se vê próxima semana. Obrigada, Isa. Um beijão. Obrigada eu, Ju. Tchau. Tchau.